E ele já chega e ele sabe, bom, se Manassés é o mais velho, eu vou levar ele aqui à minha esquerda, porque quando ele estiver na minha esquerda, Jacó está de frente para mim, a mão direita dele vai estar sobre Manassés. E já colocou Efraim à sua esquerda, porque quando ele chegasse, colocou Efraim à sua direita, porque quando ele chegasse na presença de Jacó com Efraim à direita, a mão esquerda, só que isso aconteceu e não é bem verdade, porque a Bíblia diz que quando os dois estavam movendo, Meus irmãos, a paz do Senhor. amém. Livro do Gênesis, capítulo 48. Deus vai mudar histórias aqui nesta noite. Aquela palavra que a Bíblia diz que os últimos serão primeiro, se cumprirá hoje na sua vida. Deus hoje disse que vai pegar o menor e transformar em maior. É pegar o último e colocar em primeiro. Então fique orando que Deus irá falar conosco nessa noite. Gênesis capítulo 48. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eu te farei frutificar e te multiplicarei. Eu te farei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Versículo 8. Vendo Israel os filhos de José, perguntou: quem são estes? José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Continuou Israel: traze-os aqui, peço-te, para que os abençoe. Versículo 13. Tomou José ambos, a Efraim com a mão direita à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor à sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Por último, versículo 19. Seu pai, porém, recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Amém. Repita comigo antes de nós nos assentarmos o tema que Deus colocou em meu coração: geração de improváveis. Podeis nos assentar. Esse capítulo 48, quando nós olhamos para ele, nós temos que ter em mente de quem está se tratando aqui. Está se tratando de pessoas e de uma família que era a família da promessa. Era a família que Deus havia feito uma promessa e começado essa promessa lá em Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus um dia, como Ele queria fazer o seu plano de redenção através da humanidade inteira, e esse plano foi frustrado pelo pecado do homem. Então Deus chega e a Bíblia diz que Ele escolhe então um homem para começar esse plano agora através de uma nação. Quando Ele começa então esse plano, Ele chama Abraão e Ele diz a Abraão: Abraão, eu te farei de ti uma grande nação. Eu multiplicarei a tua descendência e os povos da terra serão benditos em ti. Então Deus começa a abençoar Abraão e fez aquela promessa e começa ali a história de uma geração. Ali Abraão então tem Isaac, mas antes de Isaac ele tem Ismael, mas a promessa de Deus estava sobre Isaac. Depois de Isaac gera então a Jacó e a Esaú. Quando ele gera Jacó e Esaú, continua-se ali a promessa de Deus na vida destes. E aí chega ao ponto que Jacó cresce. E nós aprendemos que Jacó rouba o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, porque Esaú era o primogênito. E aí então Jacó vai embora, foge de casa-se, tem os filhos, e José é um de seus filhos, e ainda chegamos no capítulo 17 do Gênesis, que quando José ali começa a ter sonhos e Deus o leva ao Egito, passa por aquelas grandes aflições que nós conhecemos, então Deus leva ele a ser governador do Egito. E quando ele é governador do Egito, então a fome chega à terra, e seus irmãos descem de Canaã para comprar mantimento no Egito. Chegando lá, José reconhece que eram seus irmãos, e acontece a história que nós também conhecemos, que seus irmãos vêm
E José então vai a Faraó e pede a Faraó que desse a melhor terra, que era a terra de Gósen do Egito, para a família de Jacó. Isso então o Faraó concede a José. Então o povo de José, a família de José, junto com Jacó, vai e começa a habitar no Egito. Quando ele começa a habitar, então Deus multiplica aquela terra. E aí nós chegamos agora no capítulo 48, que é onde nós lemos. E esse capítulo 48 nós encontramos Jacó velho, nós encontramos Jacó já doente. A Bíblia diz que pela idade dele ele já não enxergava mais. E os seus olhos já estavam escuros por causa da idade. E é esse o contexto que está acontecendo aqui. Jacó doente. E aí alguém chega para José e avisa José: José, teu pai está doente, teu pai está enfermo. E aí a gente vai no versículo 1 que diz que José pega então seus dois filhos, os seus únicos dois filhos, Manassés e Efraim, e vai e leva-os até Jacó, para que Jacó abençoasse a eles, porque a bênção estava sobre Jacó. Por isso que no capítulo anterior a Bíblia diz que José levou Jacó à presença de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó, porque a bênção estava sobre Jacó, pois era ele o patriarca da família, era ele o mais velho. Então Jacó pega os seus dois filhos e leva até a Jacó. Então Jacó se esforça, senta-se à cama. E quando José chega, ele começa a contar da promessa que Deus havia feito para ele na terra de Canaã, na terra de Luz, que fazia parte de Canaã. E ele diz que Deus falou para ele que ele iria multiplicar a sua descendência e que ele faria grandes coisas através dele. Só que aí Jacó então olha para José e fala assim: traz a mim os teus dois filhos, porque agora esses dois filhos não serão mais teus. Jacó adota os dois filhos de José, e agora os filhos dele não passam a ser só de José, mas Jacó diz: agora eles são meus, porque um dos filhos de Jacó havia desonrado seu pai, ele havia se deitado com sua mãe, então desonrado ele em um dos maiores níveis de desonra. Então Jacó pega a bênção que era desse filho e dá aos dois filhos de José. A Bíblia diz que ele pega, chama os dois filhos, coloque como um ritual entre suas pernas, e ele adota aqueles dois filhos. E era ele dizendo que agora as promessas que estão sobre mim e são sobre eles, aquilo que Deus prometeu a mim continuará na vida deles. Eu já quero profetizar na sua vida que as promessas que Deus tem na vida de Jesus, a promessa que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó estão sobre nós, porque agora Deus nos adotou. Em João diz que agora aquele que crê em seu nome somos feitos filhos dele, somos descendência dele. Então as promessas dele estão sobre nós, e nós temos o direito de herdar tudo isso. E aí, continuando, chega agora no momento que é aqui que eu quero me atentar, porque a Bíblia diz que quando José chega com seus dois filhos, ele já sabia que Jacó iria abençoar os dois filhos. Só que como ele tinha dois filhos, um deles era o mais velho. E nós estamos falando de uma cultura em que o filho mais velho era chamado de primogênito. O filho mais velho ele recebia a maior bênção de seu pai. Sobre o filho mais velho vinha a maior bênção, vinha a maior herança, ele tinha sempre mais autoridade do que o mais novo. Isso aí em todos. Era impossível que o mais novo governasse sobre o mais velho, porque o direito de primogenitura, o direito do mais velho, era sempre sobre o que era o mais velho. Só que então, quando José chega com os dois filhos, Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, era ele o mais velho, e Efraim é então o segundo filho, que era o mais novo. E ele já chega e ele sabe: bom, se Manassés é o mais velho, eu vou levar ele aqui à minha esquerda, porque quando ele estiver na minha esquerda, Jacó que está de frente para mim, a mão direita dele vai estar sobre Manassés. E já colocou Efraim à sua esquerda, porque quando ele chegasse, colocou Efraim à sua direita, porque quando ele chegasse na presença de Jacó com Efraim à direita, a mão esquerda de Jacó estaria sobre Efraim. Para nós entendermos melhor, a mão direita sempre era a mão da maior bênção. Sobre a mão direita, por isso que às vezes nós falamos, nosso braço direito, porque isso representa o braço mais forte. E era assim também nesta época, a mão direita representava a maior bênção. E aí, José já foi com esse pensamento, que de levar o primogênito, para que a mão direita de Jacó fosse sobre a cabeça dele. Só que quando chega lá, acontece algo inesperado e interessante. É algo que já aconteceu naquela família e agora se repete. Porque quando chega lá, a Bíblia diz que Israel, que era Jacó, não enxergava. Israel, que era Jacó, já estava com seus olhos escuros por causa da idade, então ele não enxergava nada. Só que quando chegou, a Bíblia diz que ele pegou os dois filhos. Me permita usar um de vocês. Vem aqui, por favor. O senhor também. Quando chega lá, está aqui
Efraim e Manassés. Chegou lá e José atrás deles disse aqui, bom, esse é o primogênito. Então sobre ele vai vir a bênção, sobre ele vai vir a maior bênção. Está aqui Efraim era o menor. Então por costume, por cultura, Efraim deveria ser o menor e a bênção estaria sobre ele. Só que quando chega lá, José já sabia o que ia acontecer, porque isso já era normal. Aí chega lá, e aí Jacó estende as mãos. Só que quando ele vai estender a mão, a Bíblia diz que em vez de ele colocar a mão direita aqui, ele coloca a mão direita aqui, e ele coloca a esquerda. A Bíblia diz que ele cruza as mãos, pode tomar assim. Sabe o que é interessante? É que isso aconteceu na vida de Jacó quando foi a vez dele de receber a bênção. Porque quando Jacó era novo, seu pai Isaac estava na mesma situação que Jacó estava agora. A Bíblia diz que Isaac também estava praticamente cego. Então, Jacó, com seu irmão Esaú, chegou e iria receber a bênção ali. Só que Esaú era o primogênito, Esaú era o mais velho. E Esaú deveria receber a bênção. Só que a Bíblia diz que Jacó trapaceou, que Jacó fez ali, tentou dar o seu jeitinho, colocou pelos no braço, colocou um cheiro nele, para que quando Isaac olhasse ou sentisse o cheiro de Jacó, ele pensasse que era Esaú. Então é por isso que nós pregamos que Jacó roubou a bênção de Esaú. Só que isso aconteceu e não é bem verdade, porque a Bíblia diz que quando os dois estavam no ventre de sua mãe, a Bíblia diz que os dois brigavam. E aí Isaac foi e falou, Senhor, o que está acontecendo? Por que eles brigam? Então Deus vai para Isaac e fala assim, é porque no ventre de tua esposa há duas nações, há duas grandes nações que eu multiplicarei. Só que Deus diz assim, e o menor governará sobre o maior. Já era desde quando ele nasceu, já estava a promessa de que o menor governaria sobre o maior. Então nós pregamos que Jacó roubou a bênção de primogenitura sobre Esaú. Sim, o que ele fez foi errado, mas mesmo que ele não tivesse feito desse jeito, Esaú nunca seria o primogênito, porque a bênção desde quando nasceu estava sobre Jacó. Só que aqui se repete da mesma forma que foi com Isaac. Aqui acontece de novo com Jacó. Era Deus mostrando para Jacó, quando foi a tua vez, você roubou. Quando foi a tua vez, você trapaceou. Mas eu vou te mostrar hoje, Jacó, que não vai precisar de Efraim trapacear. Não vai precisar de Efraim dar o seu jeitinho. Porque aquele que eu quero usar, mesmo que seja o menor, eu faço um rebuliço. Eu faço você cruzar as mãos e a bênção dele subir. E Deus está dizendo, você não precisa dar seu jeitinho para as coisas acontecerem na tua vida. Você não precisa tentar atrapalhar as coisas, dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho desse jeito. Não, você não precisa. Moisés não teve que dar jeitinho para Deus usar ele, porque foi Deus que foi atrás dele lá no Horebe. Davi não teve que dar seu jeitinho, porque foi Deus que foi atrás dele lá no pasto. Nós não precisamos dar jeitinho para a nossa chamada. Aquele que nos chamou sabe. Você não precisa tentar fazer rodinha, você não precisa querer ficar, não, eu vou deixar no saco do pastor porque ele vai me honrar. Não, você tem que ficar no teu jeito, porque aquele que te chamou é aquele que vai te honrar. Para de querer dar jeitinho, para de querer fazer do teu jeito. Quem te chamou é quem cuida de você. Os discípulos não precisaram dar jeitinho, eram os menores, ninguém oraria para eles, eram os mais fracos daquela época. A Bíblia diz que eles eram indoutos, mas Jesus chegou e disse, eu quero aqueles, e ninguém pode falar contra. Paulo não precisou dar seu jeitinho, porque foi Deus que apareceu para ele no caminho e disse, este para mim é um vaso escolhido. Para de querer dar o teu jeito, para de querer trapacear. Porque aquele que te chamou é quem cuida de você. Aquele que te chamou é que vai te colocar lá em cima. Para de querer fazer o teu livro, passar na frente do outro, roubar o lugar do outro. Aquele que te chamou é que vai te levantar. E se você querer fazer do teu jeito, na tua hora, não vai ser, nunca vai conseguir. Porque aquele que se exalta, Deus mesmo o abate. É por isso que Jesus disse em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz, Paulo escreve, e Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se humilhou. E quando ele se humilhou, ele estava dizendo, Senhor, eu sei quem eu sou. Pai, eu sei que eu sou teu filho, Senhor, eu sei que eu sou o Messias, mas eu agora me rendo a ti, faz do teu jeito. E quando ele se rendeu, se humilhou, o próprio Deus se levantou e disse, agora vem, e colocou ele lá em cima, a ponto de dizer que acima do nome dele não existe nenhum nome. Então para de querer fazer do teu jeito, para de querer passar na frente do outro, de roubar o lugar do outro, porque aquele que te chamou é que vai te honrar. E aí, era Deus ensinando a Jacó isso, dizendo, Jacó, quando você fez, você trapaceou, mas agora eu vou mostrar para você que mesmo que você tinha promessa, você não precisava trapacear. E aí, chega então os dois filhos.
E Jacó pegou e cruzou as mãos. Só que quando ele cruza as mãos, os pais de Efraim, o pai de Efraim, Manassés, que era José, olha e fala assim, a Bíblia diz que ele fica se desconfortável com aquilo. E aí, ele pega a mão de Jacó, levanta a mão de Jacó, e ele fala assim, pai, porque Jacó era pai de José, ele fala assim, meu pai, não faça assim, porque o primogênito é Manassés. Pai, não é assim, assim está errado, porque o primogênito é aquele, não é esse. Aí Jacó diz assim, eu sei, meu filho, eu sei que o primogênito é Manassés. Só que aí ele diz assim, contudo, Manassés também será grande. Sobre Manassés também tem uma promessa e farei dele uma grande nação. Só que aí ele repete a promessa de Jacó, mas sobre o menor está a promessa. O menor vai governar sobre o maior. Aí, então Deus fez com que Jacó cruzasse as mãos. Porque às vezes nós podemos pensar, não, isso aqui foi por acaso. Não, não foi por acaso. Porque a própria Bíblia diz que Jacó não enxergava. Por ele não enxergar, era simplesmente ele estender a mão e abençoava, não. Mas Deus fez com que ele cruzasse as mãos. E é isso que Deus vai fazer nesta noite. Deus vai cruzar as mãos. Deus vai pegar aquele que é menor e colocar como sendo maior. Deus vai pegar o último e colocar como primeiro. Só que quando nós vamos para a história de Efraim e para a família de Efraim, nós vemos que ele vem de uma geração de projetos improváveis. Quando nós vamos ver, era impossível que Isaac herdasse a promessa, pois o primogênito de Abraão era Ismael. Era impossível que Jacó herdasse a promessa, porque o primogênito era Esaú. Era impossível que Efraim herdasse a promessa, pois o primogênito era Manassés. Só que já Deus ensinando e fazendo uma geração de projetos improváveis. Sabe o que nós precisamos entender? Que às vezes nós temos promessas, às vezes Deus fez coisas na nossa vida, só que nós queremos fazer do nosso jeito, queremos nos esforçar. Só que Deus está dizendo, ei, você é um projeto meu, você é um projeto improvável, que eu vou fazer você virar provável. Era improvável que Abraão fosse escolhido, porque Abraão era um idólatra, mas Deus foi lá, atravessou o rio e disse, Abraão, eu tenho uma obra contigo. Deus chama Abraão, e Abraão atravessa então o rio, e quando ele atravessa o rio, ele passa a ser chamado hebreu. E quando ele passa a ser chamado a Deus, era Deus batizando Abraão. Era improvável Abraão receber a promessa, mas Deus chamou Abraão um idólatra. Era improvável que Isaac, o menor, recebesse a promessa, mas Deus colocou ele. Era improvável que Efraim recebesse a promessa, mas Deus colocou a promessa sobre Efraim. Era improvável que José, um dos menores irmãos, fosse governador do Egito, mas é isso que Deus fez. É improvável que Davi, o menor de seus irmãos, chegasse ao trono, mas Deus foi lá e pegou ele. Era improvável que Moisés, alguém que não sabia falar, porque o próprio, não que ele não sabia, mas ele tinha dificuldades, pois o próprio Deus chegou a ele e disse, Moisés, eu vou te levar para libertar o povo. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, mas Deus escolhe aquele que não sabe falar e coloca ele em lugares altos. Era improvável que Mefibosete, como sendo um aleijado, um inimigo da família de Davi, sentasse na mesa do trono, mas Deus pegou aquele improvável, lá de Lodebar, e colocou ele sentado na mesa do trono. Isso é o Antigo Testamento. Era improvável que João Batista fosse aquele que antecederia o caminho do Messias, mas Deus foi lá no ventre dele. A Bíblia diz que Deus o encheu no ventre dele. Era improvável que Jesus fosse o Messias, porque em vista da sociedade que ele estava, ele nunca seria alguém, porque ele não era estudado como os outros, ele não tinha o que os outros tinham, mas Deus pegou aquele improvável, e colocou ele assentado no trono. Era improvável que 12 discípulos que não sabiam nada, 12 discípulos que o mundo julgava eles inferiores, que o mundo julgava eles que não era nada, que não podia nada, mas Jesus foi lá e disse assim, eu quero aqueles. Era improvável que Paulo, alguém que perseguia a igreja de Deus, alguém que lutava contra os cristãos, fosse o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, aquele que implantou mais igrejas. Era improvável, mas Deus fez. É Deus dizendo assim nesta noite, você é improvável. Sabe por que isso aconteceu na vida deles? Porque eles eram gerações dos improváveis. Mesmo que a sua geração seja improvável, nós somos essa geração. Nós somos a geração dos improváveis. Mas Deus está dizendo, eu pego o improvável e faço ele virar provável. Eu pego o que não é e faço virar ser. Eu pego o fraco e faço ficar forte. Eu pego aquele que não é, que o mundo não dá nada, que o mundo julga inferior, mas coloca
coloco ele sentado entre os príncipes, porque eu sou Deus, eu faço do jeito que eu quero. Porque, por isso que 1 Coríntios diz assim, porque Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Escolhe as coisas vis, para confundir as sãos. Escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. É Deus dizendo, você é um projeto improvável, mas eu estou contigo. Você é alguém que talvez você pode orar e dizer, mas Senhor, eu não sou nada. O que o Senhor tem na minha vida é muito grande, mas é Deus dizendo, você é improvável, mas eu tenho contigo. Você é improvável, mas eu te coloco no trono. Você é improvável, mas eu faço na tua vida. Ninguém dá nada vai colocar lá em cima. É, Jesus, está em santo, Senhor. E aí, a Bíblia diz que Jacó abençoa eles. Só que o nome de Efraim significa próspero, frutifica. Aquele que frutifica significa o próspero. Então, toda vez que José chamava Efraim de Efraim, ele estava dizendo, ali vai um homem próspero, ali vai um homem que frutifica. Então, Deus pega e coloca esse nome em Efraim. Amanhã nós vamos ouvir essa história, eu não quero entrar muito nisso porque senão vai atrapalhar ele. Mas, porque ele vai pregar também sobre Efraim, mas na sexta. Mas, então, o nome de Efraim significava próspero, prosperidade. E então, só que em vista do contexto em que ele vivia, daquela sociedade, para nós termos uma noção, quando nós falamos disso, às vezes é simples e fácil nós olharmos e dizer, mas isso é normal, Deus faz o que Ele quer. Não. Nós estamos falando de uma sociedade em que era impossível o menor governar. É a mesma coisa de que você chegar em uma casa e ver um filho mandando naquela casa e o pai obedecendo. Isso é impossível em nossos dias, era essa mesma gravidade. Só que Efraim era o menor, só que o nome dele era próspero. E já era a promessa de Deus sobre a vida dele. Era Deus dizendo, eu vou fazer com você o que eu não faço com mais ninguém. E às vezes a gente pega na nossa vida e nós não entendemos muitas coisas que acontecem. Deus às vezes chega em nós e fala, eu vou te levar, eu vou fazer. Só que nós não conseguimos crer por causa do nível da sociedade ou da situação que nós estamos. Quando nós olhamos e vemos que é algo tão difícil, às vezes nós não acreditamos que Deus é capaz de fazer aquilo. Às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, o que o Senhor tem é muito grande, o que o Senhor tem é demais para mim. Porque nós nos achamos os menores, nós nos achamos pequenos. Só que Deus, nessa noite, está nos dizendo, você pode ser pequeno, você pode não ser, você pode ser fraco, mas eu te chamei e eu vou te honrar em cima. Sabe, nós temos que parar de tentar dar jeitinho para as coisas. Às vezes Deus fala, nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes Deus nos dá uma ordem e nós não queremos obedecer aquela ordem, porque nós temos medo de as coisas acontecerem de forma errada. Nós temos que confiar em Deus. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, bem dito isso, aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. Ei, aquele que te chamou é maior do que esse teu problema. Aquele que te chamou é maior do que a tua situação. Aquele que te chamou é maior do que a tua mente. E aquele que te chamou é aquele que vai te usar, é aquele que vai te honrar. Nós precisamos crer nisso. Nós temos que entender que Deus fará por nós aquilo que Ele prometeu. E era isso que estava acontecendo. Eram gerações improváveis. Só que Deus é maravilhoso. Ele sempre pega aqueles que não são e faz ser. Mas aquele que a gente olha e fala, isso aí nunca vai ser nada. Deus, Ele vai lá, pega e faz ser. Só que quando nós olhamos para a história dessas pessoas, a gente vê assim, nossa, Deus fez isso, mas o que Ele fez? Quando nós olhamos e lemos, criamos como heróis da nossa mente. Quando falamos de Abraão, lembramos, nossa, Abraão teve muita fé, porque Abraão ofereceu Isaac. E nós criamos na nossa mente uma figura de heróis na nossa mente. Só que nem sempre é assim. Porque quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, nós vamos ver que Abraão era idólatra antes de Deus chamar. Nós vamos ver que Abraão, ele mentiu, ele chegou no Egito, ele disse que a sua mulher era a sua irmã. Vamos ver que Abraão, ele vendeu a sua esposa. Ele vendeu por um dote que Faraó havia dado. Abraão, ele vendia e comprava escravos.
É esse o Abraão que a Bíblia nos diz. Só que nós colocamos em nossa mente um Abraão perfeito, um Abraão que vai além de todo mundo. Mas era o Abraão que vendia mulher, era um Abraão que mentia, é um Abraão que vendia e comprava escravos. É desse Abraão que Jesus estava dizendo. Mas por que então que Deus abençoou tanto Abraão? E é aqui que Deus quer falar conosco. Aí Deus abençoou Abraão, sabe por quê? Porque Abraão fazia por Deus o que ninguém mais fazia. Aí Deus abençoava Abraão de tanta forma que o próprio Abraão diz que, se a gente for estudar, os anjos chegaram em Deus e falaram: Senhor, por que o Senhor abençoou tanto ele daquele jeito? Senhor, olha como ele é falho. Mas aí então Deus fala assim: espera aí que eu vou mostrar para você quem é Abraão. Aí chega Abraão, oferece Isaac para mim. Abraão, eu quero teu filho. E aí Deus, a Bíblia diz que Abraão vai e pega Isaac e oferece. E quando ele vai oferecer, e por isso que eu disse que foi o anjo que perguntou, porque quando Abraão vai oferecer Isaac, a Bíblia diz que um anjo para do céu e fala assim: Abraão, não faz isso, porque agora eu sei. Deus já sabia de todas as coisas, mas era Deus propondo até para os anjos que Abraão era fiel. Nós temos que entender que Deus vai nos levar a lugares altos, lugares extraordinários, mas nunca será por aquilo que nós fazemos, nunca será porque nós merecemos. Mefibosete nunca mereceu sentar ao trono, mas Davi pegou ele e colocou lá. Efraim nunca merecia essa bênção, mas foi sobre ela que veio. Jacó nunca merecia a bênção da primogenitura, mas foi sobre ele que veio. Mas sabe por quê? Porque quando Deus chegava a essas pessoas e pedia para eles, eles não pensavam. Eles faziam por Deus o que ninguém mais fazia. E é isso que nós temos que entender. Deus não se tornou Deus. Às vezes a gente vive pelo costume, pelo nosso cotidiano. Vivemos uma vida que é verdadeiramente um costume. Vemos a igreja, fazemos as coisas, só que isso virou mais um costume, mais uma vez, mais um culto. Mas Deus não quer pessoas certinhas, Deus não quer pessoas perfeitas, Deus não quer pessoas que obedeçam Ele à risca e que o mundo olha e fala: nossa, aquele é perfeito, aquele não tem nenhuma dúvida. Não, porque aquele que é perfeito, ele também falha. Só que Deus quer que nós façamos por Ele o que ninguém mais faz. Deus quer que nós o amamos como ninguém o ama. É isso que Deus quer de nós. A gente prega que a salvação é pela graça, mas quando vamos falar sobre isso, quando vamos viver, achamos que é pela obra. Ninguém aqui merece ser salvo. Não existe um versículo na Bíblia que diz que salvação é pelo que eu faço. Nenhuma bênção que você recebe pelo que você faz. Nós nunca merecemos nada. Efésios diz que a salvação é um dom de Deus. A Bíblia diz que em Efésios que pela graça sois salvos. Nenhuma bênção que nós recebemos é pelo que nós fazemos. É tudo por Ele, é tudo por causa dEle. Você não vai entrar no céu porque você é santo. Você não vai entrar no céu porque você é bom. Você não vai entrar nas bênçãos de Deus porque você é melhor. Não! Deus pega o pior. Pegou o Efraim, que era o menor, e fez ele ser o maior. Por quê? Porque ele fazia por Deus o que ninguém mais fazia. Temos que crer que nós só estamos aqui por Cristo. Nós só estamos aqui pelo que Ele fez na cruz. Só que aí muitos de nós pensamos: mas Maurício, se você pregar isso, então o povo vai começar a pecar. O povo vai começar então a fazer o que ele quer, porque você não precisa fazer coisa boa para entrar no céu. Agora eu faço uma pergunta aos casados: por que vocês são fiéis à esposa de vocês? Simplesmente porque vocês viram na Bíblia que não pode trair? Não, é porque vocês amam ela. É por isso que nós somos fiéis a Deus. Não é porque Ele diz que nós não podemos fazer, é porque nós o amamos. A causa de nós estarmos aqui tem que ser o amor de Deus. A causa do que eu faço tem que ser por amor. Se eu estou aqui tem que ser por amor. Se eu faço tem que ser por amor. E é por isso que eu não vou errar, porque eu amo Ele. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange a não pecar. Não é você pregar que você não pode pecar que vai fazer o povo não pecar. Não é eu pregar que se você pecar você vai para o inferno que vai fazer eles parar de pecar. Não. É o amor que nos faz sermos diferentes. É a essência que está dentro de nós que nos faz sermos melhores. É por isso que Jesus disse: aquele que me ama faz os meus mandamentos. Ele não disse para você me amar, você tem que fazer as coisas. Não, ele disse: se você me ama, você faz. Mas nós invertemos as coisas. Dizemos: para mim entrar no céu eu tenho que ser santo. Se você peca, você agora vai para o inferno. Se você faz isso, agora você está errado. Não. A única forma de você perder a salvação é se você rejeitá-la. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Ninguém vai para o céu porque foi santo. Nós vamos para o céu porque nós cremos nele. Nós vamos para o inferno porque nós rejeitamos a graça.
aconteceu na cruz, havia 2 ladrões ao lado de Jesus. Um disse assim: esse aí é mais um. Mas o outro reconheceu e disse: Senhor, lembra de mim quando tu entrar. Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás no reino comigo. Nada do que nós fazemos para nós sermos melhores. Nada do que você fizer para você entrar no céu, para você fazer, para que Deus olhe para você. Não. Porque aquele que te chamou, só chamou por causa do sangue de Cristo na cruz. As bênçãos que você recebe é só por o que Ele fez na cruz por você. E nós somos essa geração de improváveis. Nós somos aquela geração que ninguém daria nada para nós. Nós somos a geração que nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Nada aconteceria conosco. Mas Deus pega essa geração dos improváveis. Deus pega a geração dos que não se